Eis, abre o livro em Atos, capítulo 2, Atos, capítulo 2, e o versículo 4, que diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Lembro-me quando eu era criança e durante os cultos acontecia que eu via algumas pessoas falando umas línguas tão diferentes que não era normal uma criança ouvir ou entender. E eu começava a rir. Realmente era muito engraçado. Mas durante um tempo, crescendo, na minha pré-adolescência, eu vi uma criança, ela falando essas mesmas línguas e pregando. Quando eu vi isso, eu fiquei assustado e pensei, poxa, eu quero isso. Nem sei o que é, mas eu quero isso. Porque ninguém nunca me ensinou como alcançar isso ou desejar isso. Não apontou, olha, tem essa visão aqui, ó. O que é que tem na igreja e o que flui na igreja. E eu não entendia o que eram essas línguas. Só sabia que aquela criança estava lá, pregando e falando essas línguas estranhas. Com isso, eu comecei a orar. Podia no começo ser por inveja? Poderia. Eu criança, sendo criança, meu adolescente, vendo uma criança menor do que eu, com a idade menor do que a minha, fazendo essas coisas, eu vou ter isso. E comecei a orar pedindo isso. Se eu me der essas línguas estranhas, essa língua aí que eu não sei o que é, mas eu quero. Mas, ainda desejando isso, ninguém apontou para minha mente o que é essas línguas estranhas. O porquê falar isso. E comecei a buscar, orar. E em um certo momento, eu já fiz até uma ameaça para Deus. Eu lembro que foi com meus 15 anos, eu fui para uma igreja com os amigos, e lá eu falei, Senhor, se eu não for batizado em línguas, ter esse dom de línguas aí, eu não vou ser mais crente não, vou te negar. Passou o culto todinho, acabou o culto, e eu não recebi esse dom de línguas. Deixei a Cristo? Não. Pedi perdão, o Senhor me perdoa, chorando, me perdoa. Mas ainda não entendia o porquê esse dom de línguas que eu estava buscando. Mas nesse mesmo dia, ainda veio um irmão usado por Deus e revelou minha vocação do que eu ia ser para Deus, mas ainda não recebi esse dom de línguas. E chegou um momento que eu, com alguns amigos, percebi que eles também não alcançou esse dom de línguas e eu comecei a orar por eles. Eu com meus 17 anos, sim, finalmente, quando eu estava orando por meio dos meus amigos para eles serem alcançados com esse dom de línguas, chega um momento que eu fui alcançado por esse dom. Eu comecei a falar em línguas, e eu não parava de chorar, só falava em línguas. Não entendia o que eu estava falando, mas eu estava falando essas línguas estranhas. E isso impactou a minha mente, que depois que eu alcancei isso, eu fiz agora. Por que esse dom de línguas? Por que eu falo essas línguas agora? Qual a finalidade disso? E esse aí que eu vou revelar o tema, que é falar em línguas. O falar em línguas é um dom que é capacitado pelo Espírito Santo. Mas para entender isso, é entender de onde vêm essas línguas. É um presente, é um dom, porque dom significa presente, é um presente dos céus de Deus para a gente. Mas tem uma coisa, isso aí ele é ativado quando alcançamos o batismo no Espírito Santo, quando a gente é revestido pelo poder de Deus. Porque não é que a evidência principal é a de línguas,
mas a partir da capacitação do Espírito Santo de Deus é ativado vários dons, e entre esses dons tem o dom de línguas. E isso aí foi uma promessa que Jesus ele nos deu a partir em relação ao Espírito Santo, quando vai ser ativado os nossos dons, que Jesus ele nos enviou o Espírito Santo. Ele teve que subir para o Espírito ele descer e habitar em nós, ser nosso consolador, ajudador, e todo esse processo é aquele que vai nos encorajar para fazer a obra de Deus, levar o ID para toda a criatura. E separei 3 pontos dos dons de línguas que é necessário. Peraí. Eu sei que é só o falar em línguas, mas tem 3 tipos de coisas que abordam o dom de línguas. Como assim? Tem a línguas que é evidências para os gentios, para os incrédulos, basicamente. Línguas de profecias para a igreja e também línguas para a sua edificação. Como assim? Deixa eu tentar implementar mais. É como se fosse, imagina, basquetebol, voleibol e handebol. São tudo um esporte, são tudo que usa a mão e usa a bola. Porém, tudo são regras diferentes. Cada um tem sua característica diferente, mas tudo é um jogo que é jogado com a mão e a bola. Por isso que o dom de línguas ele foi separado em 3. A primeira que eu quero abordar é línguas de evidências para os incrédulos. Aonde podemos ver isso? Lá em Atos, capítulo 2. Ele diz assim, o versículo 1 em diante. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio dos céus um som, como de um vento muito forte, que encheu toda a casa na qual estava sentado. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, temente a Deus, vindo de todas as nações do mundo. E ouvindo esse som, ajuntou-se numa multidão e ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Quando paramos para entender isso, esse é o primeiro sinal que eu destaco no dom de línguas, que é evidências para os incrédulos. Como que eu posso fazer essa cena para todos entender? Imagina como que você viajasse para algum país e nesse país existem povos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, mas eles têm uma língua totalmente diferente que não foi traduzida para as nossas línguas. Aí que é esse momento que tem a necessidade desse dom de línguas, que a partir disso podemos alcançar, através do Espírito Santo, falar a língua deles para alcançar os corações deles, para oferecer as boas novas para a vida deles, e com isso eles serem alcançados, para serem selados pelo Espírito Santo de Deus. Eu coloquei algo mais radical em relação a esse dom de línguas, mas aconteceu aqui nesse versículo é que tinha judeus que ele veio de todas as nações, de várias nações. E quando eles escutaram esses galileus falando essas línguas, eles pensavam que primeiro estavam bêbados. Mas depois eles conseguiram escutar nitidamente que eram línguas maternas de onde eles vieram. Poderia ser o francês, alemão, o grego, o aramaico. São várias línguas que eles estavam falando. Que aquilo ali foi uma testificação na mente e no coração deles que o Espírito Santo de Deus
estava pairando naquele lugar. E aquelas pessoas que estavam pregando o evangelho em várias línguas diferentes, estavam pregando para eles, mostrando as maravilhas de Deus. Então, essa é a primeira evidência que é mostrada no dom de línguas, que é a línguas variadas, como se fosse de várias etnias, de várias nações. A segunda que eu quero destacar é a língua de profecias para a igreja. Essa aqui é um pouco mais... ela é interessante. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 14. Do 1 ao 5, diz assim: siga o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecias, pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistério. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas, assim mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, e a não ser quem a interprete, para que a igreja seja edificada. Quando Paulo ele escreve essa carta, ele estava exortando, trazendo uma doutrina para a igreja de Corinto. Por quê? É relatado que a igreja de Corinto ele fluía muito nos dons, mas chegou a um certo nível que, vou falar essa expressão, estava virando bagunça, estava ficando meio desorientado eles para usar esses dons no culto. Não é que em casa, era no culto, onde tinha a doutrina específica para realizar um culto. E ficou como se fosse uma bagunça, porque todos usavam os dons, mas ficavam usando como se fosse uma mistura a todo momento. E ele foi usar essas palavras específicas para isso, pois ele começa a enfatizar dois dons, que eram o dom de línguas e o dom de profecia. Mas, peraí, por que ele ligou o dom de línguas com o dom de profecia? É mostrado que ele fala assim: pois quem fala em línguas não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito fala mistério. Então, aqueles que estavam falando em línguas é uma língua de mistério. Ninguém poderia entender. Não é a primeira que eu falei que falava outras línguas. O alemão, o latim, o grego. É uma língua de mistério que só quem entende é Deus. E quem fala é o seu espírito. Porém, tem uma coisa. No 3 fala assim, ó. Mas quem profetiza não faz para a edificação, não faz para a sua própria edificação, mas para edificar a igreja, ou encorajar a igreja, ou capacitar a igreja. Então, todo aquele que fala em línguas, mas recebe o dom de interpretação de línguas, é muito necessário, é maior ser usado isso dentro de um culto, para não só você ser edificado, mas toda a igreja ser edificada. Isso que era o segredo que Paulo estava revelando para a igreja, pois, mesmo sendo ele revelando uma doutrina para o uso desses dons, mas pegamos detalhes e segredos que aquele que usa o dom de línguas e tem o dom de interpretação, ele edifica toda a igreja de Deus. E isso é muito necessário para os dias de hoje, pois faz tempo que eu mesmo não vejo igrejas sendo ativadas assim, nesse tipo de dons, para a revelação de uma profecia através dos dons de línguas. Acredito que faz uns 10 anos que eu não vejo isso. Eu tenho 27 anos. E eu realmente via ainda pessoas que
começava a falar em línguas dentro da igreja e outra começava a interpretar para a igreja, e a igreja sendo edificada, sendo alcançada pelo amor de Deus através dessas palavras de profecias com os dons de línguas. E o terceiro que eu quero falar é sobre línguas para sua edificação. Quando paramos para ver o dom de línguas para sua edificação, vemos que ele já aborda antes. Aqui, no verso 2. Pois, para quem fala em línguas, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistério. Então, percebemos que nós, quando estamos falando em línguas de mistério para com Deus, não é a gente com o nosso entendimento que fala, mas é o nosso espírito. Lembrando, o nosso espírito testifica ao nosso espírito quem somos nós em Deus. Então, se o Espírito de Deus, o Espírito Santo, está ligado com o nosso espírito, ele nos vivificou, estamos vivos porque o nosso espírito está vivo por causa do Espírito Santo, então é como que nosso espírito estivesse ligado com o Espírito Santo, ouvindo todas as vontades e desejos de Deus. É como se fosse todo homem que está ali, ele estivesse sensível para o que o Espírito Santo está falando do coração de Deus para o nosso espírito. Mas precisa dessa ativação do dom de línguas para ativar a oração em espírito para com Deus, que é o dom de línguas. No 1 Coríntios, capítulo 14, do 14 diante, ele fala assim: pois, se eu oro em línguas, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Realmente fica infrutífera mesmo, porque não é o nosso entendimento que está orando, é o nosso espírito que está orando para com Deus. E ainda lembra que em Tiago, ele fala que nós não sabemos orar. Como assim não sabemos orar? É que nós temos uma dificuldade em alcançar o coração de Deus, uma sensibilidade para alcançar o desejo de Deus. O que é que a gente precisa nesse momento? Aí que vem o dom de línguas. É esse dom de línguas que o nosso espírito, ele ora para Deus. E nesse dom de línguas, ele começa a falar que só nesse dom de línguas para nossa edificação tem 2 pontos, que é a oração em línguas e a adoração em línguas. Olha aqui, no 14. Pois se eu oro em línguas, oro em línguas. Meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o 15. Então, se eu farei, orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Tem 2 coisas para nossa edificação, que é o orar em línguas e o adorar em línguas. São cânticos espirituais onde você vai fluir, e também orações em línguas, que é orações no seu espírito que vai fluir, pois é nessa oração que vai nos edificar e também nessa adoração que vai entregar a Deus aquilo que é necessário para aquele momento em que o nosso espírito está sentindo para com Deus. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre nós não instruídos dizer amém? E a sua ação de graça, vindo que não sabe o que você está dizendo. Pode ser que você esteja dando graça muito bem, mas a outros não é edificado. Ainda ele continua, Paulo, ele continua na sua doutrina, mostrando que tem as suas necessidades em tais locais usar esses dons. E com isso é mostrado que o dom de línguas para nossa edificação é bom usar para nós. Se estamos falando num culto,
faça numa adoração e tal, mas quando chega perto de, como pode dizer, pessoas que são incrédulas, só tem como pode dizer, um pensamento mais retraído disso. Mas se o espírito for tão sensível ao ponto de falar para você, falar naquele momento, pode até gerar o primeiro destaque que eu falei, que era o dom de línguas para testificar Deus para os incrédulos, que poderia falar alguma língua que poderia alcançar o coração daquela pessoa, que ela poderia saber daquela língua. Mas o dom de línguas para a nossa edificação é falar entre você e Deus e mais ninguém. Se tiver pessoas que entendem isso, falam línguas normalmente, tranquilo, mas a necessidade é entender que só você está sendo edificado. E uma das coisas que Paulo ele me pegou foi no último versículo, que diz assim: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Isso me pegou, porque ele está relatando para a igreja de Coríntios que eu falo em línguas mais do que vocês todinha. Não é que é quantidade, mas é como se fosse por hora, todos os dias, orando em línguas e lembrando a necessidade do dom de línguas para a nossa edificação é essencial. Pois é como que orássemos para Deus com a nossa mente normal. Senhor, eu preciso de paciência, eu preciso de teu entendimento, eu preciso do teu amor. Mas naquele momento, agora, naquele momento, quando vamos orar em línguas, era como que nosso espírito orasse: Pai, toca no meu coração para eu me arrepender dos meus pecados, para eu me arrepender de tudo aquilo que eu não estou entregando para ti. Senhor, eu preciso de um coração de arrependimento. É isso que o Espírito Santo ele deseja para nós orar. Porém, a nossa mente fica travada com várias dúvidas de entendimento. Será que isso aqui é da minha cabeça? Será que não é? E quando oramos em espírito, aí sim, o nosso espírito, que já foi testificado no Espírito Santo de Deus, vai orar aquilo que está no coração de Deus para a nossa vida, que é para nós nos arrepender. E vamos receber isso, esse arrependimento, essa graça de arrependimento por Deus, e entregar tudo isso para Ele. Por isso que ele fala que eu oro mais do que todos vocês. Paulo, ele foi espancado, chicoteado, preso inúmeras vezes, mas é como que ele falasse: todos os dias, se acontece tudo isso comigo, eu mantenho orando em línguas para a minha edificação, para eu suportar tudo isso de carga que o meu corpo está perecendo, mas que minha alma e meu espírito não pereça, pois a minha vida é dele. Então, aqueles que não têm o dom de línguas, que busquem. E aqueles que têm o dom de línguas, comece a orar. Pois Efésios capítulo 6, 18 diz assim: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permanecer atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Paulo ele adverte, ele fala: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. E o que está acontecendo com todos nós? Será que no nosso momento de angústia, de tristeza, de raiva, aqueles que têm o dom de línguas estão orando em línguas para ser edificado e essa raiva sair, todo esse processo de dor que estamos sentindo no nossa mente, no nosso coração, pode ser alcançado e ser sarado, pois não estamos
pensando nisso, estamos pensando em algo mais aleatório para pedir, mas o nosso espírito, ele sabe o que estamos sentindo e o que o Espírito Santo revela para ele o que nós precisamos pedir. Pois Paulo, quando ele fala isso, eu oro mais que tudo de vocês, mostra a necessidade que ele tinha por Deus, a entrega que ele tinha por Deus, a dependência que ele tinha por Deus. E toda essa necessidade que ele tinha por Deus era gerado em quê? Em orações, em línguas, orações de mistério com Deus, para ele ser edificado todos os dias em ocasiões. Então, eu quero encerrar falando uma coisa. Será que estamos entregando toda a nossa vida para Deus, para mostrar a nossa dependência dele, até nas orações? Então, aquele que não tem dom, que busque, e aquele que tem esse dom, ore todos os dias sem cessar, pois Deus, ele quer lhe transformar com o dom de línguas. Amém.